Queria que você falasse um pouquinho, como representante do Ministério da Infraestrutura, sobre a importância, né, desse Protrilhos, como que o governo federal vê a importância da retomada das ferrovias como um modal importante de transporte no país. Daniel, prazer falar contigo, prazer falar para o Liberal. É, assim, é um programa revolucionário, esse novo marco ferroviário que foi instituído, né, agora já com a sanção do presidente, já virou lei, mas que começou com a edição de uma medida provisória pelo Executivo, e a gente já está vivendo os efeitos dessa medida provisória, já temos o último dado atualizado, são 75 contratos ou pedidos de autorização que podem se efetivar em novos contratos, em novas concessões, em novas autorizações ferroviárias. Você tem uma ideia da magnitude do que isso representa, desses 75 pedidos de autorização até agora. São mais de 16 mil quilômetros de possíveis novas ferrovias a serem construídas no país. Nós temos uma malha hoje, só de uma ordem de grandeza para comparação do que representa os 16 mil quilômetros de novas ferrovias. Nós temos uma malha no Brasil hoje de atualmente 30 mil quilômetros de ferrovias. Essa malha não cresce desde 1957. Em 1957 nós tínhamos os mesmos 30 mil quilômetros de malha ferroviária no país. Nós estamos colocando mais 16 mil, e desses 30 mil, 20 mil aproximadamente operam. Os outros 10 mil são completamente obsoletos e ociosos. Então nós estamos quase duplicando a nossa capacidade de malha existente, operacional no país. Então isso é muito importante, é muito revolucionário. São quase 200 bilhões de reais possíveis de novos investimentos. Isso que quando a gente for somar ao que a gente está fazendo de investimentos em renovações de contratos, de concessões existentes, de novas ferrovias, a gente atinge uma marca de possíveis 260 bilhões de reais em investimentos em ferrovias que devem se materializar, grande parte desses investimentos, na próxima década, nos próximos 10 anos. Então, isso é muito importante, esse momento que a gente está vivendo. Esse programa ProTrilhos, ele engloba todas essas soluções de ferrovias. Foi um dos primeiros compromissos assumidos pelo ministro Tarcísio, pelo presidente Bolsonaro, de transformar a nossa matriz de transporte, equilibrar essa matriz de transporte. E desde então, desde janeiro de 2019, a gente tem, através de uma série de ações, o ProTrilhos é uma delas, viabilizado essa maior participação do modal ferroviário na nossa matriz de transporte. A gente está muito feliz com o resultado que tivemos até agora do programa ProTrilhos. São 75 possíveis novas ferrovias e não parou por aí. A cada dia a gente recebe, só ontem recebemos mais 10, então estamos evoluindo bastante e vamos ter já em 2022 esses projetos assinados, contratos assinados e esses projetos saindo do papel. Já vão ser desenvolvidos os projetos de engenharia, os licenciamentos ambientais, e a partir dos próximos anos a gente já vai ver novas ferrovias sendo construídas no país com recursos privados, com recursos da iniciativa privada. Então isso é um marco. A gente está vivendo um momento muito importante no nosso sistema de transportes do país, na nossa logística, com perspectivas muito impactantes e muito relevantes para o futuro próximo. Dessas 75, quantas que já foram autorizadas pelo Ministério? Né? Porque assim, as empresas fazem um requerimento, chega no Ministério, chega na NTT e começa o processo de análise, né? Quantas delas aí já esse estão processo de autorizadas? análise, Daniel, ele é feito em duas etapas. Primeiro, a gente recebe aqui no Ministério, então nós temos 75 pedidos recebidos. Aí nós publicamos no Diário Oficial da União, dando ciência para a sociedade que recebemos esse pedido e os encaminhamos à NTT, para que seja feita a análise da viabilidade locacional desses empreendimentos. Basicamente, o que significa isso? Significa dizer que a agência vai olhar os contratos que nós temos existentes, de concessões, os novos possíveis contratos ou possíveis ferrovias naquela região, e para ver se existe alguma interferência que seja relevante para a análise seguinte, que é a análise de aderência dessa nova ferrovia à política pública do Ministério da Infraestrutura. Nós já temos 21 contratos ou 21 requerimentos que já passaram pela primeira análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
e que estão no Ministério para a segunda fase. Desses 21, nós já assinamos até ontem à noite 19 contratos de autorizações. Então, dos 75 pedidos, nós já temos 21 que passaram pela primeira fase, que já foram aprovados na análise da NTT, dos quais 19 contratos. E devemos fechar o ano de 2021 com 19 contratos assinados. Só para você ter uma referência, esses 19 contratos representam 6.500 quilômetros de ferrovias, de possíveis novas ferrovias no país. Então, é um número significativo de quilômetros de ferrovias e um investimento da ordem de 90 bi, que também é muito impactante. Tem de Açailândia a Barcarena, né, que são aqueles 571 quilômetros que foram requeridos pela Minerva. Tem o trecho de Barcarena até Sanandaguá, que é e aí se estende para o Maranhão, né, são 1.300 quilômetros na extensão total, pela 3G. Tem 3 novos que foram requeridos pela Vale recentemente, essa semana agora. De São Francisco, Brejão, no Maranhão até Barcarena também, no Paraná. Então, é a continuação desse trecho que vai de Açailândia a Barcarena, em direção ao Maranhão, captando essa carga também no Maranhão. O trecho entre Marabá e Parauapebas, no Pará. O trecho entre Curionópolis e Canaã dos Carajás, no Pará. Isso além de um outro pedido que foi feito pela Zion Real Estate, ou Zion Real Estate, da Ferrogrão, que também tem um trecho, foi dividido em 3 trechos, o requerimento da Ferrogrão, e um deles, logicamente, chega lá nos portos de Meitituba, no Pará. Então, são esses ali na região do Pará, basicamente. Para cada um desses projetos, a gente faz uma análise muito minuciosa do que ele representa para a logística nacional, de se existe algum conflito com alguma concessão, existe isso, a necessidade de um reequilíbrio futuro. Então, a gente faz essa análise mais global, ela é muito particular para cada um dos projetos, até para ver se aquele projeto faz sentido, se tem viabilidade ou se faz sentido para análise de logística, né? Lógico que a viabilidade é uma análise feita pelo empreendedor, né? Ele é que vai colocar dinheiro e vai assumir os riscos do negócio, mas a gente analisa aqui no âmbito do Ministério da Infraestrutura se ela faz sentido, se aquela ferrovia faz sentido para o modal ferroviário e para o Sistema Nacional de Ferrovias. Essas do Pará estão ainda em análise, estão dentro do processo, né? Foram recebidas por último, agora na segunda quinzena do mês de dezembro, boa parte delas, e ainda estão nessa esteira de análise sendo encaminhadas para a agência para depois voltar da agência. O trecho de Barcarena, Santana do Araguaia, está um pouco mais avançado nessa análise, já foi concluída a primeira fase da agência, e a gente acha que, Daniel, ao longo de janeiro, fevereiro, a gente deve ter praticamente todos os contratos, aqueles que forem viáveis, aqueles que passam pelas 2 análises da agência e do Ministério, a gente já deve ter esses contratos assinados mais tardar até final de fevereiro. A gente teve uma surpresa muito grande, lógico, com a quantidade de requerimentos que a gente teve, né? Até agora, surpreendeu, acho que o próprio ministro Tarcísio foi muito enfático nisso, de mostrar que foi uma surpresa muito positiva. Daí a gente tira alguns ensinamentos, né? Primeiro que existia uma demanda, de fato, como a gente sempre acreditou, muito forte no país, em todas as regiões do país, por ferrovias. Esse é o primeiro ensinamento, e o segundo ensinamento é que a iniciativa privada acredita na viabilidade de projetos de ferrovia. Ela acredita nesse modelo de que é viável você construir e operar uma ferrovia como um negócio, né? Nós temos vários investimentos previstos que são operação de mina, e que se realiza com a construção de uma ferrovia, onde a ferrovia ela não é um investimento, ela é um centro de custo. Ela é uma maneira de tornar viável o transporte e a exploração de uma mina, por exemplo. E nós temos vários exemplos, inclusive de circuitos fechados, onde o requerente da autorização ferroviária também é dono de uma mina e também é dono de um TUP ou de um porto. Então ele fecha o circuito, que é o modelo da Vale, né, que é o modelo de tanto sucesso, onde você tem a exploração de uma mina, de uma ferrovia e de um porto pelo mesmo econômico, né? Isso com vantagens econômicas e fantásticas na viabilidade de qualquer negócio.
Então, nós temos a região norte do país, o Pará em especial, com uma característica muito grande, uma potencialidade muito grande de novas fronteiras agrícolas que já estão em operação, que já estão em desenvolvimento, mas que sempre careceram de escoamento de produção, né? E de se tornar competitivo para a produção, você precisa ter um escoamento de produção rápido, eficiente, seguro, previsível, e de grande volume, de capacidade de grande volume. A rodovia não necessariamente é a solução para todos esses empreendimentos agrícolas. E também o Pará tem um potencial mineral fantástico, né? Nem se fala. E com ferrovias, com essa possibilidade de você ter um ente privado construindo e operando uma ferrovia e podendo diluir esse investimento por 99 anos, prorrogáveis por outros 99 anos, quer dizer, você dilui isso infinitamente, no horizonte de projeto muito grande, você torna viável uma série de empreendimentos que antes dependiam de recurso público e que o governo federal não enxergava, porque não era prioridade para o governo federal você atender situações locais, né, de desenvolvimento regional. O governo ele sempre olhou grandes corredores logísticos que faziam sentido a logística do país como um todo. Mas agora a gente está abrindo a possibilidade de empreendimentos locais, de empreendimentos regionais. E o Pará e será um grande foco de novas autorizações. Eu imagino que ainda vão acontecer ao longo de 2022 e nos próximos anos uma série de investimentos ferroviários na região norte, e aí um novo ensinamento de que cabe sim ferrovia na região norte no país, na região amazônica, principalmente quando a gente está falando de circuitos fechados e ferrovias locais que se atende muito bem esse tipo de investimento. Então, eu acho que está só começando essa nova fronteira de ferrovias no estado do Pará e na região norte do país como um todo. Nota que Barcarena vai ter ferrovia ligando a norte-sul de Açailândia, né, ligando até Santana do Araguaia, quer dizer, captando ali aquela parte agrícola ali do estado, e indo para o Maranhão, para São Francisco Brejão, quer dizer, vai virar um grande polo ferroviário, assim como temos o Rio Verde, por exemplo, no centro-oeste do país, a gente vai ter Barcarena como um grande polo multimodal, um polo ferroviário, né, como com uma grande capacidade de ampliação, de exportação, não só de minério, mas agrícola também, daquela região. Infelizmente não está na alçada de decisão do Ministério da Infraestrutura, né? Ela está dentro de um processo, de uma ação ajuizada pelo PSOL, que muita gente entende ou analisa como uma ação ambiental, e não é. Na verdade, é o mérito que está sendo julgado nessa ação, se a lei retroage ou não retroage, é uma questão de instrumento jurídico e legal, né, na hora da desafetação lá da reserva indígena, se poderia ou não ser feito a partir de medida provisória. Então é uma discussão jurídica, não tem nada de ambiental, até porque o balanço ambiental com a desafetação de uma área e a alocação de uma outra área muito maior para a reserva, esse balanço ambiental é muito favorável ao que foi feito. Então é uma discussão jurídica que está sendo feita no STF nesse momento. Tem uma decisão preliminar do ministro Alexandre de Moraes, né? Na verdade, uma decisão dele ainda, paralisando o projeto. Nós, desde que tomamos conhecimento dessa decisão do ministro, o próprio ministro Tarcísio foi pessoalmente fazer uma contra-argumentação, explicando todo o processo, explicando todo o histórico, e foi muito bem aceito isso pelo ministro Alexandre, que tomou um conhecimento muito mais amplo sobre tudo que está em jogo ali nessa análise que ele está fazendo. E a última novidade que nós tivemos é que ele vai colocar para plenário, para votação do plenário em junho, está marcado para junho de 2022. Então, até lá, nos cabe aguardar essa decisão do plenário, que foi uma das solicitações que o próprio ministro Tarcísio fez, para que fosse colocado para votação no plenário, para que os outros ministros também pudessem tomar conhecimento do assunto e se posicionar. Isso foi feito, foi entendido pelo ministro, e a gente espera agora essa decisão do plenário em julho, mas espera muito confiante,
de que os argumentos que foram apresentados são mais do que suficientes para mostrar que não houve, que foi um ato jurídico perfeito o que foi feito, a decisão que impossibilita a desafetação de área de reservas indígenas através de medida provisória foi muito posterior, anos depois da decisão que foi feita lá atrás. Então, a gente está muito tranquilo de que vamos ter sucesso e vamos trabalhar para esse sucesso no plenário do STF. Mas, em paralelo, enquanto a gente aguarda a possibilidade de fazer uma concessão, nós já começamos a receber também, Daniel, pedidos de autorizações. Inclusive, já recebemos o primeiro pedido que fatiou a Ferrovia Norte-Sul em 3 projetos, o que é bastante interessante, né, para você ir fazendo os projetos aos poucos. Da própria Ferrogrão, fatiou essa Ferrogrão em 3 etapas, e nós já recebemos 3 requerimentos de um grupo da Ferrogrão, que pega todos os 900 quilômetros da Ferrogrão. E sabemos já, através de conversa que temos, de roadshows que participamos, que existem outros grupos econômicos que também têm interesse em pedir autorização da Ferrogrão, o que mostra que é um projeto viável economicamente, que é um projeto possível, é um projeto desejado, e a gente está trabalhando com todas as cartas na mesa, com todas as possibilidades abertas, ou pela concessão tradicional, ou também, talvez até antes, né, pela autorização. A gente fica na expectativa de que esses grandes projetos, que são projetos revolucionários para o país, se tornem realidade no mais curto prazo possível. A gente sabe que são projetos complexos, que merecem toda a atenção da sociedade e que a participação da sociedade ela valida e dá justificativa para esses grandes projetos. Não se faz uma ferrovia na região amazônica da noite para o dia sem que haja uma ampla discussão da sociedade e todo o processo, tudo que a gente construiu até agora, respeita tudo isso, respeita todo o rito. Nós temos um rito no país, uma legislação muito forte de licenciamento ambiental e todas as 3 etapas do licenciamento ambiental do projeto da Ferrogrão vão ser cumpridos. Então, a gente está muito tranquilo de que o projeto ele vai amadurecer, e a gente está numa fase inicial, numa fase de um pré-projeto, de um projeto, um estudo de viabilidade de um projeto de engenharia. Mas quando a gente olha a demanda, quando a gente olha o funcionamento do sistema logístico do país, abrindo essa nova possibilidade de exportação em larga escala, de transporte de 30, 40, 50 milhões de toneladas de grãos para o Arco Norte e os benefícios advindos da construção de uma ferrovia, não só quando a gente fala o balanço ambiental, né, porque a gente está tirando quantos caminhões desse transporte, né? A gente está evitando uma futura duplicação, a necessidade de uma duplicação de uma rodovia e transformando isso numa ferrovia, que ambientalmente é muito mais satisfatória, muito mais eficiente, tem um custo de transporte muito menor, transporta um volume muito maior, a gente está reduzindo enormemente a quantidade de futuros acidentes, né, nessa BR-163 duplicada, né, porque a gente sabe que existem muito mais acidentes em rodovias, com muito mais mortes, muito mais lesões, muito mais danos a quem transporta essas cargas do que quando a gente faz o transporte por ferrovia. Ainda mais uma ferrovia nova, uma ferrovia moderna, uma ferrovia com um projeto de engenharia que traz tudo que tem de mais moderno no mundo, na parte de geometria e na parte também de sustentabilidade. Então, a gente acredita muito no projeto da Ferrogrão e a gente cumpre todas as etapas, né? Aquilo que cabe ao Ministério da Infraestrutura, a gente faz, e aquilo que não cabe, como agora a decisão do STF, a gente no Ministério se empenha para esclarecer os fatos e mostrar a verdade e a sustentabilidade desse projeto. A opção a não construir a Ferrogrão é ter a necessidade de duplicar ou triplicar no futuro uma rodovia. Então, quando a gente bota isso numa balança ambiental, a ferrovia é, com certeza, a melhor solução e uma solução que traz uma geração de emprego, uma distribuição de renda, não só aos produtores, mas também aos municípios que vão ser atravessados, né? A gente sabe que quando o município é atravessado por uma ferrovia, boa parte da receita daquele município
é advinda dos royalties daquela ferrovia, né, que passa, proporcional à extensão que passa naquele município. Então, as riquezas que passam dentro dos vagões e vão para a exportação deixam um pedaço dessa riqueza dos municípios que são atravessados. Isso também tem um poder transformador para a educação, para o saneamento, para a segurança desses municípios. Então, a gente acha que é um projeto que todos ganham. A gente saiu de um cenário que só o Estado fazia ferrovia. Se alguém quisesse uma ferrovia, ia bater na porta, lá na minha porta. Falar, olha, quando é que vocês vão fazer a extensão da Norte-Sul, por exemplo, saindo de Açailândia? E eu dizia, olha, não está na nossa primeira prioridade, infelizmente. É uma extensão importante, mas a gente tem ainda o sistema Fico-Fiol, quer dizer, tem outras ferrovias que a gente está priorizando no momento. Eu não tinha uma resposta boa para dar. Agora, quando alguém me bate a porta pedindo ferrovia, eu devolvo, dizendo o seguinte, olha, para quem que essa ferrovia é importante? Então, estudem a possibilidade de vocês que plantam grãos, vocês que trabalham com carne, vocês que têm uma mina que querem explorar, possam construir e operar uma ferrovia como centro de custo. E porque agora existe uma legislação que permite fazer isso. Antes não existia. Uma siderúrgica, você só se viabiliza se você tiver uma ferrovia para chegar ao minério mesmo. Não tem outra maneira de você fazer isso, né? Assim, grosso modo, né? Lógico que existem negócios diferentes em cada região do país. Então, foi o que eu falei, você abre janelas de oportunidade para a produção industrial também. E são janelas de oportunidade. Olha, eu estava agora visitando lá na Bahia uma fábrica de celulose. O investimento da fábrica foi de $1 bilhão. E ela está querendo construir 50 quilômetros de ferrovia. Se você pega o investimento de 50 quilômetros de ferrovia e o investimento que ela fez em 3 anos de $1 bilhão, a ferrovia é centro de custo. É centro de custo. Ela retorna o investimento da ferrovia no ganho de escala que ela vai ter na sua produção, no caso lá de recebimento de madeira, né, para fazer a celulose. Então, é centro de custo. Ela se paga. A ferrovia não é a ferrovia em si. Ela é uma maneira de você viabilizar a expansão de um negócio. Então, isso muda a perspectiva, né? Inclusive industrial. Perfeito, Marcelo.